Olá! Nesse vídeo eu vou destacar alguns pontos importantes sobre os dois primeiros itens da unidade 1 do nosso conteúdo programático, que trata da educação na antiguidade, em relação ao contexto histórico e sociedades tribais e educação difusa. Vale fazer um parênteses, lembrando que, tal qual se convenciona na história da humanidade sobre a divisão em períodos históricos e seus contextos correspondentes, a rigor, não deveríamos tratar o que chamamos de sociedades tribais, algo da antiguidade, mas eu estou relatando exatamente como aparece no conteúdo programático. Porém, vale lembrar que sociedades tribais já existiam desde a pré-história. Então, seguindo aqui com uma primeira reflexão, quando Viana vai falar que, num sentido amplo, a educação representa tudo aquilo que pode ser feito para desenvolver o ser humano e, no sentido estrito, representa instrução e desenvolvimento de competências e habilidades. Na atividade que eu coloquei à disposição de vocês, eu lanço justamente uma discussão que eu já havia mencionado em vídeo anterior e também como uma proposta de um primeiro debate. O próprio conceito de educação ele é extremamente polêmico e polissêmico. Aliás, conceitos correlatos como de qualidade da educação também. Teremos oportunidade de discutir essa temática. Porém, algumas referências vão trazer como tentativa justamente comparar a situação no sentido lato, no sentido mais amplo e no sentido mais restrito. Ocorre que ainda assim temos muitas variações, e isso está até posto na proposta de atividade, temos muitas variações ligadas a todos os elementos que estão envolvidos na construção de matemática educacional, de objetivos educacionais, como a igreja, o Estado, a ciência, o próprio povo, entre tantos outros elementos. Esses são os principais, e hoje a gente pode falar, lembrando aí as reflexões do professor Demerval Saviani, quando nós temos, especialmente século XX e XXI, a partir de 1960, com mais foco ainda, a lógica produtivista da educação, temos mais um elemento nessa conjuntura, que é o mercado. Então, fica mesmo quando tentamos fazer uma restrição para um conceito de educação, se é no sentido mais amplo ou no sentido mais restrito, temos esse desafio de tentar fazer um desenho sobre o que é uma educação. Eu já sugeri em diversas outras oportunidades que, se nós passássemos, isso comentando com os alunos, se nós fizéssemos uma pesquisa de opinião na rua sobre quais são as principais demandas que um novo governante deve enfrentar, prioridades para a população, ouviríamos com certa frequência sobre a educação. Mas se na sequência perguntássemos às pessoas o que é educação, aposto algumas fichas que boa parte desses entrevistados seriam pegos de surpresa e não conseguiriam construir, muitas vezes, um conceito, porque ele é muito amplo. Daí vale também uma outra recomendação de texto que não faz parte do curso, mas que é bem interessante para refletirmos essa questão, de François Dubé, quando ele vai falar sobre o que é uma escola justa. Então é mais uma discussão bem interessante para mostrar que, dependendo da demanda de cada um, ou de diferentes grupos sociais, em diferentes posições que esses grupos ocupam, pessoas e grupos ocupam, esse objetivo e essa construção de um conceito de educação se torna cada vez mais diferenciada. Bom, tanto que o professor Antônio Severino da USP, que é lembrado aqui pelo professor Moacir Gadotti, ele vai trazer uma reflexão bem interessante, falando de que a educação é a prática mais humana. Para além das discussões de como que a gente desenha o conceito, vai estar falando que é a prática mais humana, considerando-se a profundidade e amplitude da existência dos homens. E aí, mais uma reflexão interessante para fazer um paralelo, quando o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella vai nos explicar com muita propriedade qual é um dos principais elementos que nos torna seres muito especiais, em comparação com qualquer outra espécie. A nossa capacidade de pensar em futuro. Quando eu explico história da arte para os alunos,
eu vou justamente tentando traçar um pouco dessa explicação em função do próprio desenvolvimento do homem, saindo desde o Homo ergaster até chegar à nossa espécie. O Homo ergaster tem um documentário bem bacana sobre isso, que é o Vivendo Entre Feras. Salvo engano, eu fiz essa recomendação para vocês aí no curso. Não sei se tem o link, qualquer coisa eu posso passar essa recomendação mais detalhada. Tem um documentário da Discovery bem interessante que vai falar sobre justamente como o ser humano foi evoluindo a partir do momento que se tornou carnívoro, começou, né, não só consumindo carne, mas gordura, ácidos graxos, e isso fez com que o cérebro aumentasse de tamanho e ele ganhasse essa habilidade de fazer imagens, de pensar em futuro. E o Mário Sérgio Cortella vai trazer essa reflexão. E é o que a gente também discute na arte, é o que a gente discute na história. A grande mágica, uma das grandes potenciais do ser humano para se tornar de fato ser humano, é o fato de que com seu desenvolvimento, e aí a gente pode pensar no ápice por volta de 40 mil anos antes de Cristo, quando ele já ganha a habilidade de fazer imagens, tem necessidade de enfeitar os objetos, de mostrar que é seu, que é importante para si e para os que ficam, de pensar em futuro como nenhuma outra espécie pensa. E aí, o professor Mário Sérgio lembra, em algumas de suas entrevistas, de uma situação bem interessante. O esquilo, ele guarda água, mas ele esquece onde guardou. Pensar em futuro como nós pensamos, e aí surgem outras questões muito mais amplas, que nessa hora, tanto a ciência quanto a religião, elas não vão duelar, elas vão buscar esses mesmos objetivos, e que isso vai impactar na educação. Quando o homem na pré-história vai ensinar aos seus, né, sem necessariamente alguém ter esse papel específico de educador nas tribos, mas sempre por uma empiria, o mais velho vai demonstrar como se deve caçar para garantir a sobrevivência. Também, a partir da produção da arte rupestre, começam a surgir questões interessantes, né, na cabeça desses homens, é o que se pressupõe, desses homens e mulheres, né, da pré-história, em termos de existência, a preocupação com a morte, né, o que seria como controlar essa dimensão, onde surge a ideia dos ritos e dos mitos. Aqui vamos passar aqui nessa explanação dos slides, falar um pouquinho sobre isso. Então, nós estamos realmente buscando a essência da vida, e isso vai impactar de sobremaneira na educação, justamente para que, na construção de consciência e de cultura dos povos, a educação seja um caminho para a perpetuação dessa espécie, dos seus desejos, dos seus anseios. Então é bem interessante essa reflexão do professor Mário Sérgio. Aqui a gente tem uma divisão em linha do tempo, mas cabe uma recomendação, não vou dizer um alerta, mas uma recomendação importante. Especialmente quando temos aqui na turma e nos cursos de forma geral, professores. Alguns que já são professores, outros que estão se formando professores, e tanto na pedagogia quanto na história, porque cabe lembrar que o ensino de história também faz parte aí do rol de atribuições do pedagogo, no caso para alunos de 1º a 5º ano. Essa periodicização, se eu usei o termo certo, né, termo complicado, essa divisão em períodos, ela é um pouco complicada. Primeiro, vamos pensar o seguinte: está muito claro para todos nós que aqui tem uma divisão extremamente ocidentalizada. Aliás, como toda a nossa educação e boa parte da nossa cultura, quando dizemos assim, o berço da cultura ocidental, e é fato, é a cultura grega, isso demonstra o quanto que, até hoje, em certa medida, também secundarizamos a discussão sobre a cultura oriental. Hoje temos algumas pinceladas, temos até boas referências, inclusive no curso, tratando da temática, mas por muito tempo isso ficou extremamente secundarizado. Eu, como professor de artes, por exemplo, vejo que pouquíssimos são os professores que conhecem e abordam a questão da influência das gravuras japonesas na pintura impressionista francesa. Então é bem interessante o quanto que nós apartamos dessa discussão, essa relação inclusive com o Oriente. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que ainda assim, por conta de evidências científicas, principalmente quando a gente fala da transição de pré-história para a antiguidade, a imprecisão nessa data, por exemplo, 3.500 anos antes de Cristo, também são fatores e que inclusive alguns historiadores vão colocar um tanto quanto
é frágil e preocupante essa divisão. Mas ela é recorrente nas escolas, aparece em muitos livros didáticos. Nessa transição em particular, como eu disse para vocês, com muita variação, há livros que vão falar 4.000 anos, outros 3.200 e por aí vai. Mas ainda assim, desde que colocado de forma crítica e até para os nossos alunos, demonstrarmos também que isso é uma maneira de pelo menos compreender a sequência da história, os seus contextos, né, e as mudanças na sociedade, é um recurso útil, mas que a gente não pode tomar como verdade absoluta, porque, por exemplo, se vamos considerar que a pré-história ela se encerra com a invenção da escrita, e aqui, por essa divisão, seria com os sumérios, um povo que viveu onde hoje é o norte do Iraque, e que teriam criado esse recurso da escrita por volta entre 3.500 e 4.000 anos antes de Cristo, nós temos um problema, porque mesmo no Ocidente, algumas tribos de países africanos, já no século XIX, quase ao final do século XIX, apresentavam um estilo de vida e costumes muito semelhantes ao que se tinha na pré-história. Então, como é que a gente vai dizer que a pré-história é igual para todo mundo, né? Quando que ela começa, quando que termina, enfim. É uma divisão, é uma tentativa de tentar explicar a sociedade, tentar explicar a humanidade, mas ela tem sim suas falhas, isso é importante se deixar claro. Mas, ainda assim, vamos aqui tratar desses períodos, né, principais, pré-história, antiguidade, Idade Média, moderna e contemporâneo. E vamos perceber que ao longo desses períodos nós temos mudanças muito importantes na sociedade e essas mudanças vão impactar na educação. Basta pensarmos, por exemplo, vou tratar depois com mais detalhes em cada período, em cada situação, mas aqui na antiguidade, como a visão, primeiro, a gente percebe uma visão muito forte ligada ainda aos rituais, então a gente tem um desenvolvimento social, né, importante, aumenta a expectativa de vida, temos as primeiras cidades, temos um desenvolvimento de sociedade mais complexa, onde você já precisa dividir trabalho, quem manda e quem obedece, né, a divisão de tarefas, então já muito parecido com o que a gente tem hoje em alguns aspectos. Mas, por outro lado, não temos outras formas de conhecimento, obviamente, como o conhecimento científico que temos hoje não existia naquela época, também não havia um pensamento religioso, pelo menos no início, né, até boa parte do que a gente chama de antiguidade, tal qual nós temos hoje. Então, a tentativa de explicar os fenômenos da natureza, a existência, a origem do mundo, entre outras situações, estava ligada aos ritos e aos mitos. E, por exemplo, a questão do animismo, a questão do zoomorfismo, figuras de pessoas misturadas com figuras de animais, vamos pensar na mitologia, vamos pensar em toda essa cultura que foi construída para o ser humano tentar responder. Um poder, por exemplo, que ele conhece, admira, teme, mas não domina, como capacidade de determinados animais, como a capacidade de voar. Não por acaso um deus egípcio, um dos maiores deuses egípcios era o deus Horus, era uma ave. Ou então a necessidade de se controlar forças da natureza. Isso vai impactar na educação das crianças, inclusive, né? Aliás, com muito destaque, para que desses ensinamentos sejam perpetuados e possam aí construir uma ideia de mundo e de sobrevivência nesse mundo. Então isso vai ser muito marcante. Diferente do que vai acontecer na era medieval, que aí o cristianismo extremamente consolidado também vai deixar sua marca altamente relevante para a formação das pessoas, para a educação, e assim por diante nos outros períodos. E é o que vamos procurar abordar nessa disciplina, a forte associação de todos esses elementos na construção da arena educacional. Agora há pouco eu falei de Moacir Gadotti, há um livro dele que eu gostaria de reforçar a recomendação, que eu coloquei no texto para vocês, que fala sobre a história das ideias pedagógicas. Esse livro tem o link aí na plataforma, ele é gratuito, vale a pena baixar para ler, porque nós também, com uma postura enquanto leitores e pesquisadores, nós vamos, né, vocês vão percebendo tendências para a discussão da educação apontando mais uma direção do que na outra.
E aí, do que a gente poderia falar de seminário, semear novas ideias, justamente perceber quais as lacunas precisam ser debatidas. E eu aposto em uma. Nós temos muita referência falando, sim, de todos esses elementos que interferem na educação. Não sei se vocês têm a mesma percepção do que eu, é uma coisa que a gente pode e deve debater, mas de todas as referências, das referências que eu já pude ler, ter acesso e trabalhar com essa disciplina, há muito foco, que é importante, com todas as questões ligadas a essa interferência direta ou indireta na arena educacional, a partir do Estado, da Igreja, do povo, da ciência e de todos esses fatores, né, esses elementos sociais, mas pouco da discussão sobre prática pedagógica. Isso vai ser mais forte quando a gente fala de século XIX para frente, seja no Brasil ou no mundo. E o Moacir Gadotti, ele consegue, na minha opinião, preencher essa lacuna de uma maneira mais significativa. Ele vai dar foco justamente nisso, em que nas outras referências eu sinto falta particularmente. É uma visão crítica aqui que eu tenho. Tá? Bom, falando na educação na dita pré-história, e aqui tem a reflexão do professor Carlos Rodrigues Brandão, né, da obra O que é Educação, professor de Psicologia da PUC-Rio, e ele vai falar uma coisa bem interessante. A educação existe onde não há escola, e por toda parte pode haver redes e estruturas sociais de transferência de um saber de uma geração para outra. Isso vai de encontro ao que a gente falava agora há pouco sobre a questão do que é educação no sentido amplo e no sentido mais restrito. E aí vai, de novo, uma questão. Como conciliar essas duas situações? Nós temos discussões na arena educacional hoje no Brasil, que eu não vou estender por agora, mas que demonstram justamente isso. Como a questão do homeschooling, como a questão do... até que ponto a educação pode colaborar ou interferir, a educação formal, né, escolar, ou interferir. A linha é muito tênue entre o que a gente chama de colaboração e interferência, em relação à educação que se tem de casa e por aí vai. Então ele está trazendo novamente, está trazendo essa discussão que novamente eu achei que valia a pena destacar, para lembrarmos que até nisso temos um problema para delimitar o que chamaríamos de educação. Se nós fôssemos tentar apelar para a tentativa de construção de um conceito de educação, podemos pensar em alguns elementos que são fundamentais, não são exclusivos, mas são fundamentais. E penso, como o professor José Carlos Libânio, de que um elemento não pode ser esquecido, que é a aprendizagem. Todos os outros elementos, não digo que são inferiores ou que têm menos importância, como a questão da formação integral humana. É fundamental, é um grande papel da escola. Mas são elementos em que outros atores sociais, outros profissionais, outros espaços também podem fazê-lo muito bem, como, por exemplo, a igreja faz isso muito bem. Mas a aprendizagem é o objeto exclusivo do professor. E aí, a partir do momento que vocês assistirem esse vídeo, deixem depois aí no nosso café virtual, no bate-papo ou num futuro fórum, e a gente pode debater sobre isso se vocês concordam ou não. A educação precisa priorizar, na minha opinião, a aprendizagem. Esse é o nosso objeto de estudo que nos diferencia enquanto profissionais. Esse objeto é nosso e faz com que a gente possa tentar cada vez mais melhorar e consubstanciar, quem sabe um dia, de forma efetiva, um código deontológico para a atuação na carreira de professor, entre outras questões que ainda nos custam muito caro. E aqui vai estar justamente, sendo apresentada uma contextualização do professor Carlos Brandão, que eu havia comentado há pouco, aonde a sociedade, quanto mais ela se torna complexa, mais a questão, por conta da divisão social de trabalho, de poder, questões econômicas, novas demandas, novas necessidades vão surgindo. Isso vai fazer com que, mais do que seja difícil conceituar de fato a educação, a gente tenha um efeito em rizoma, um efeito em forma de raiz. São com novas atribuições, ouvimos isso inclusive nas escolas, que vão surgindo na trajetória do professor para lidar com a educação. Por isso que eu acho, mais uma vez reforço, que não podemos perder o foco no objeto aprendizagem, em diversos aspectos, mas o foco aprendizagem. Bom, algumas principais características das sociedades tribais e seus mecanismos de educação. A organização da vida social, as organizações sociais das variadas tribos eram muito diferentes entre si. Isso está muito claro, não só pela questão pela característica de educação difusa, né, o conceito vai ser mostrado ali na frente,
é muito simples, mas até mesmo pelas próprias características ontogenéticas e filogenéticas. Então eu estou falando dos indivíduos em si e da própria história da espécie humana. Quando eu estou falando de filogenia, ontogenia e filogenia. Então, o fato dessas tribos, inclusive, estarem muito distantes entre si, com regiões que têm características físicas, geográficas, né, climáticas muito diferentes, isso fez com que o comportamento dessas tribos também fosse muito variado, e ao mesmo tempo isso impactasse na maneira de educar, né, a prole, né, educar as crianças, por exemplo. E lembrando que, logicamente, não havia uma formalização, a gente não pode falar em ideia pedagógica nesse período, era a figura da oralidade, do exemplo e daquela demanda pontual. Por isso, havia uma variação muito grande. E aí, fundamentalmente míticas e constituídas a partir da tradição oral. A questão do rito e do mito, que é o que a gente vai abordar ali um pouquinho mais à frente. E aqui, justamente, classificar como mito narrativa de fatos, dos fatos tidos. Aqui tem um errinho que eu preciso consertar, tidos como inquestionáveis. A forma de explicação, a partir do momento que o ser humano ganha toda essa dimensão, né, de refletir sobre si mesmo, sobre sua existência e sobre o mundo que ele vive, isso ainda na pré-história, como eu falei para vocês, falei aqui no vídeo, há muitas evidências que mostram que a partir dos 40 mil anos antes de Cristo isso é muito forte, tanto que o desenvolvimento humano aí vai se mostrar muito presente. Por exemplo, com a migração do homem de Neandertal para o homem de Cro-Magnon, ou com o desenvolvimento da agricultura por volta de 6 mil anos antes de Cristo. Então tudo isso vai mostrar o quanto que o ser humano já tem um pensamento muito mais complexo e precisava explicar essas grandes questões da vida e do mundo. Então, ele apelava por não ter outras formas de explicação para daqueles que tinham maior conhecimento, reconhecido dessa forma, né, reconhecidos dessa forma pelos seus grupos, pelas suas tribos, e a partir daí começavam a passar o que eles entendiam como vida, morte, origem do mundo, e isso era passado a partir dos mitos, dessas histórias que procuravam explicar todas essas situações. Tá? E os ritos, fortemente associados aos mitos, são as ações individuais ou coletivas que buscam concretizar, né, manter e reforçar essa situação. Um exemplo, e aí voltando à minha área de artes. Embora há algumas evidências diferentes, né, pontuais, como me parece que há uma pesquisa recente nos Estados Unidos, mostrando que as pinturas rupestres por lá, os homens faziam na pré-história faziam para se divertirem, é bem curioso isso, eu não tive acesso a essas pinturas ainda, mas em boa parte do que se tem de evidência das pinturas rupestres no planeta, principalmente no continente europeu, agora muita coisa também no continente asiático, aqui no Brasil também temos mais de 800 sítios arqueológicos em São Raimundo Nonato, no Piauí, demonstram a questão dos rituais, inclusive para a sorte nas caçadas. Tanto que muitas pinturas foram encontradas com furinhos, marquinhas bem interessantes, como, primeiro, muitas pinturas de animais belíssimas, nos lugares os piores lugares das cavernas, muitas vezes. A primeira pintura pré-histórica foi descoberta, né, na Europa por uma menina de 4 anos, por acaso. Essa história é contada, inclusive, no livro de Carol Strickland, O Arte Comentada, em que um fidalgo espanhol, uma expedição de pesquisa paleontológica, ninguém conhecia pintura rupestre, e aí numa caverna esse pesquisador resolve levar a filha de 4 anos, e ela, não muito interessada com as pesquisas, resolve pegar uma lanterna, passar embaixo de uma gruta, baixinha, em torno de 1 metro, e ela dá de cara com belíssimas pinturas, toma um susto enorme, dá um grito, e quando todo mundo vai de encontro a ela para ajudá-la, descobre aquelas pinturas maravilhosas. Isso é uma evidência importante. As melhores pinturas nos piores lugares. Lembra um pouco que até hoje na sociedade contemporânea, em diferentes contextos, a gente fala sobre os rituais. Quanto maior valor, há uma dificuldade ou pelo menos mais condições de acesso. Um ritual para determinada conquista ou determinado conhecimento, ele vai ser mais restrito ao número de pessoas, você precisa ter um caminho mais longo. Então essa é uma associação razoável que a gente pode fazer. Isso demonstra também que lá já havia uma educação orientada para isso. Quanto às outras evidências, essas marquinhas feitas nos animais, e que o que se observou através de muitas pesquisas eram lanças que eram tiradas contra esses animais, sugeriam ali que eram rituais para que na cabeça daqueles homens, né, que iam à caça, era uma forma de
com o ritual garantir mais sucesso na caçada. Ou pelo menos, ou por exemplo, cantar e dançar para poder controlar as forças da natureza. Quem nunca ouviu a história da dança da chuva? Então, é uma demonstração de que com isso eles procuravam, e isso era ensinado, era passado para os seus descendentes, que é uma forma de garantir, né, no pensamento deles, a sobrevivência, por exemplo, daquela tribo. Então, essa questão dos ritos era justamente para procurar manter, conquistar, manter, concretizar, como aparece no texto, aplacar as forças da natureza, por exemplo, como aparece aí no texto, e demonstra por que isso vai impactar de forma significativa na educação. Então, mais um detalhe importante para a gente poder relembrar. Aqui, mais uma observação. Nas comunidades tribais, as crianças aprendem imitando o gesto dos adultos nas atividades diárias. Como eu falei há pouco, sem que alguém esteja especialmente destinado para a tarefa de ensinar. Que não esteja destinado, vejam vocês, não tem alguém que era colocado, obviamente, no papel do que hoje a gente chamaria de um professor. Mas há muitas evidências que mostram que, automaticamente, por assim dizer, essa escolha, ainda que era feita de uma maneira mais pontual, mais objetiva, mais imediata e não planejada, obviamente, mas sempre, por exemplo, para a caça, os mais velhos e os mais fortes é que iam à frente. E quase sempre os mais velhos eram os mais fortes, porque no período do Homer-Gaster, por exemplo, ou até mais adiante, vamos pensar no homem de Neandertal, homem de Cro-Magnon, 30, 40 mil anos antes de Cristo, poucos chegavam à vida adulta. Até mesmo na antiguidade, a expectativa de vida de um homem egípcio girava em torno de 35, 36 anos de idade. Então, automaticamente, estavam aí no auge do que hoje a gente chamaria de juventude. É claro que a gente não pode ter visão anacrônica, o envelhecimento naquela época pressupunha-se que era muito mais acelerado do que a gente tem hoje, até por um efeito de neotenia, eu deixo para explicar esse conceito em outro momento, mas a gente pode pensar que no auge do desenvolvimento físico, boa parte desses homens morriam. Então, automaticamente, esses eram escolhidos para ensinar, ainda que fosse naquele grupo, naquele momento, sem precisar muitas vezes de uma comunicação mais efetiva, ele já se posicionava à frente do grupo para mostrar qual era o melhor caminho para o grupo se dividir, para uma caça, ou quem deveria fazer exatamente o quê, ainda que a comunicação pela oralidade fosse muito reduzida comparada, obviamente, ao que a gente tem hoje. Então já havia, sim, uma certa divisão, mas ela era muito mais empírica. A gente não pode atribuir que não havia divisão nenhuma, senão a questão de aprender sempre com os mais experientes, isso sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo, por assim dizer, né? Agora, desde que a espécie humana consegue construir, né, conceber melhor essa capacidade de comunicação. Agora, isso não era formalizado, mas sempre ficou claro, sim, como mostram muitas evidências, que isso era muito forte na pré-história. Assim como a ideia de modelo de família, né? Essa relação essa ideia de família, né? De modelo unifamiliar, isso também há evidências de que na pré-história já era muito presente, como ossadas que já foram encontradas de pessoas de uma mesma família, né, que morreram provavelmente por uma tragédia como uma enchente, um terremoto, alguma coisa do tipo, todas ali juntas, abraçadas. Isso demonstrava que já havia uma preocupação com esses grupos sociais menores, então já havia uma certa ideia de que quem deveria proteger, quem deveria ensinar. Isso também é bastante marcante, tá? Justamente olha só, não existia um padrão formal, e essa é que é a diferença de educação em sociedades tribais, é que a mesma é chamada de difusa, por não haver um padrão. Mas não quer dizer que, empiricamente, determinados rituais, tanto a questão dos ritos e mitos, determinadas atividades não se repetissem. Se repetiam. Porque até por uma questão de sobrevivência, de necessidade, de memorização dos melhores recursos, digamos assim, determinadas atividades sim se repetiam. Mas a gente não pode falar de padrão formal, logicamente, comparando com o que a gente tem hoje. Essa é que é a questão que precisa ser destacada. Isso vai ser um ponto forte já a partir da antiguidade e com a formação das sociedades mais complexas. Aí o Moacir Gadotti, nesse livro que eu comentei, assinala que a educação primitiva era essencialmente prática, marcada pelos rituais de iniciação. Isso demonstra
uma coisa que, guardada as devidas proporções, sem recorrer a anacronismos, obviamente, mas isso demonstra, em certa medida, que é o que a gente faz na sociedade hoje. Né? Rituais que vão marcar a passagem, que vão dizer o seguinte: agora você está apto a... Podemos pensar nisso na pré-história, como podemos pensar em tribos indígenas brasileiras, atualmente, e até na nossa sociedade. A formatura, né, que se aproxima aí, né, que cada dia vai se aproximando para a realidade de todos vocês, né, para alguns até a segunda ou terceira formatura, é um ritual de passagem que vai dizer o seguinte: olha, a sociedade, só que agora com uma outra roupagem, né, o reconhecimento da sociedade, e que vai dizer o seguinte: você está apto a... Lá a questão não era de reconhecimento, obviamente, pelo menos no sentido mais amplo, né, e mais complexo que a gente tem hoje, está claro, mas um reconhecimento daquele pequeno grupo de que você é capaz, por exemplo, de ir à frente, tomar aí a liderança desse evento de caçada, e que todo mundo ali confia por tudo que você aprendeu naquele tempo, todo mundo confia que você não vai nem morrer em função de uma caçada frustrada e nem fazer com que seu grupo morra. Então você está apto se tornou que um adulto, digamos assim, né? Como acontece aí nos rituais de passagem indígenas, em que tanto meninos quanto meninas têm são impostas certas condições a médio, curto e longo prazo para que, a partir daquele ritual, bom, agora você pode ir, por exemplo, chefiar uma família. Isso é demonstração, elementos de educação. Tá? E aí, complementando, olha o que eu comentei, a questão da visão animista. Então acreditava-se, já que não podíamos contar, né, eles não podiam contar com conhecimentos como conhecimento religioso ou conhecimento científico para explicação da essência das coisas e da vida e do mundo. Então, uma forma que eles tinham para explicar determinados fenômenos é recorrer à ideia de que, para eles, pedras, árvores, animais, tudo tinha o que hoje a gente poderia chamar de alma. Aqui saiu errado, saiu como lama, não é lama, tá? Pessoal, é alma. Uma inversão aqui nas letras. Que teria uma alma e que aí poderia se entender por que de repente tem um raio que cai em determinado lugar, ou determinada ação da natureza que vai gerar tal consequência. Era a forma que eles tinham para poderem se satisfazer de uma explicação que, ao mesmo tempo, lhes desse conforto e algum entendimento de como sobreviver diante daquilo. Então, a visão animista era muito forte. Depois, a questão do zoomorfista, né, pensar na figura do animal com o homem, ou venerar o animal como se tivesse algumas atribuições, algumas características humanas, mas que aquele poder, aquela capacidade, enquanto animal que o ser humano não tem e admirava e desejava ter e dominar, também isso era lembrado, e aí em rituais, em outras culturas, um pouco mais adiante. Tá? Espontânea, natural e intencional, a educação baseava-se na imitação e na oralidade, limitada ao presente imediato. Justamente como também falei há pouco. Isso demonstra que, obviamente, não havia planejamento nem ideia pedagógica, mas não quer dizer que não havia, até por uma questão, né, de memória e necessidade de sobrevivência, repetição de determinados elementos. Era, sim, algo ligado à oralidade, limitado ao imediato, mas o imediato, sim, que contava com a repetição de determinados rituais. Porque quando o homem ganha justamente essa capacidade de pensar em futuro, a médio e longo prazo, ele também vai desenvolver uma capacidade bem interessante, que é a memória, né, mais complexa, como nós temos, não só a memória que a gente chamaria de memória de trabalho, mas uma memória definitiva, também vai se fazer com que a gente tenha, sim, determinados rituais que eram aí tidos como importantes e sempre repetidos para a garantia dessa sobrevivência. E por falar em memória, toda essa situação complexa, aqui fazendo um rápido parênteses com a neurociência, né, a ciência que estuda o cérebro, isso vai ser, a triangulação desses dados vai demonstrar que, a partir do momento que o homem evolui o seu córtex, toda essa parte, né, quando a gente olha o cérebro, essa parte mais visível do cérebro humano, né, a gente vê numa aula de anatomia, num livro, que se chama córtex, especialmente o córtex frontal, né, pré-frontal. Quando ele vai se desenvolver, é muito interessante que nós observamos que os crânios, alguns crânios que foram encontrados aí em diferentes períodos da pré-história,
como, por exemplo, essa região da mandíbula vai ficando menos protuberante e o tamanho do crânio vai aumentando, e isso vai fazendo com que o ser humano tenha mais habilidades, mais conhecimento, um conhecimento mais complexo. E um deles que vai se desenvolver muito bem é a memória. E memória, inclusive, para lembrar, por exemplo, que ele precisa aprender a construir objetos, ensinar os seus filhos a construírem objetos, né, vasos para guardar água, porque ele começa a lembrar que aonde ele pega a água, a onça também pega. E se ele voltar no dia seguinte, ele pode dar de cara com a onça. Então é melhor estocar a água. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente pode tratar um pouco aí do que se tinha em termos de educação tribal. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui algumas imagens, até modifiquei isso, salvo engano, eu modifiquei nos slides de vocês essas imagens, porque nem todas aqui elas estão fazendo alusão à pré-história de fato, mas era só para poder ilustrar essa temática que está sendo abordada. Por isso que até para o vídeo que vai para os slides que foram para vocês, eu creio que elas tenham sido já modificadas. Gadot vai complementar, né, com outro elemento que compõe aí a cultura da sociedade tribal, que é a questão do totemismo religioso, atribuir justamente a qualquer ser, homens, plantas, animais, que podem assumir poderes sobrenaturais. Veja bem, não é mais só a questão da alma, questão de ter poderes sobrenaturais. Por isso que eu quis colocar aqui o exemplo, para esse momento, pelo menos, dos Moais, essas estátuas de pedra da Ilha de Páscoa, no Chile. E aí, necessariamente, como eu disse, né, a gente está falando aqui de, agora com esse exemplo, de civilização pré-colombiana, não necessariamente pré-histórica, como a gente atribuiu naquele calendário anterior, mas mostrando que é uma sociedade que tinha um pensamento similar com o que a gente está discutindo. Esses Moais, por exemplo, eram tidos, né, para a sociedade, né, que vivia nessa região, na ilha de Rapa Nui, que significa umbigo do mundo. Eles tinham a crença de que essas estátuas poderiam proteger as ilhas. E é bem interessante juntar uma empiria quase científica também com as crenças nos ritos e nos mitos. Alguns desses moais tinham um chapéu chamado de puncal, e que ele tinha uma rocha vulcânica diferente do restante da pedra que era produzido os moais, e que ele servia para atrair os raios. Né? Se a gente olhar a lei de Gauss, vai justamente tratar dessa temática, e como é que, curioso que empiricamente eles observaram que esse tipo de rocha atraía mais os raios e colocaram esses chapéus, né, esses puncaus, em algumas dessas estátuas em pontos estratégicos da ilha para atrair os raios. É o rito, mas também com uma empiria que a gente pode dizer, de certa medida, técnica, para dizer o seguinte: olha, eu preciso acreditar nos ritos, nos mitos, nas forças sobrenaturais, mas eu também preciso fazer minha parte para que as coisas deem certo. Como, por exemplo, um raio não cair do meu lado, mas cair num puncal, numa estátua de pedra como essas. Então é bem como são essas aí que vocês estão vendo. Então é bem interessante, vocês vão observar que aqui eu tenho referências que não são as mesmas utilizadas no curso agora. Elas são referências recentes. O curso de História da Educação utilizava essas referências, com exceção aqui da obra do Moacir Gadot, que eu fiz questão de incluir. Mas, como elas são bem recentes, houve a mudança agora do programa em 2017. Eu já estava com esses slides para poder mostrar a vocês. E, ao mesmo tempo, trazendo novas referências, podemos confrontar ideias. E fechando, sobre sociedade tribal, elas estavam abordando de uma forma mais significativa essa temática que eu precisava apresentar, então elas apareceram aqui como sugestão, mas nada impede, obviamente, com o tempo que a gente discuta e compare com as referências que vocês têm agora. Então, obrigado pela atenção. O objetivo de vídeos como esse é ser um material complementar às discussões principais que já estão colocadas aí no texto para vocês, né, nos textos, nas leituras. Tanto que vocês também têm os slides em separado, se quiserem imprimir, fazer anotações, etc., estudarem. E tudo com o objetivo de facilitar os estudos de vocês. Espero que tenha sido a contento. Qualquer crítica, dúvida, sugestão, por favor, me mandem para eu procurar sempre melhorar o material e a proposta para vocês. Sigo à disposição. Bons estudos e um forte abraço. Só mais um detalhe, nos próximos dias eu vou postar também já referente à antiguidade para poder complementar as discussões, inclusive auxiliar na tarefa que vocês têm aí prevista para os próximos dias. Tá bom? Então, muito obrigado, um abraço, até a próxima.